Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, eu gostaria de trazer uma mensagem a respeito da glória de Deus. Melhor dizendo, como nós podemos contemplar a glória de Deus. A glória de Deus se refere à sua presença maravilhosa, grandiosa na vida das pessoas, e que através dessa contemplação da glória de Deus, nós somos poderosamente abençoados, transformados numa nova criatura e passamos a ter uma experiência espiritual de contato com Deus, de crescimento, onde nós podemos conhecer a Deus muito mais. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero ler um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se você tem sede da presença de Deus, sede da glória de Deus, essa mensagem é para você. Veja o que Deus quer fazer na sua vida através da manifestação da glória dele na sua vida. 2 Coríntios 3, 7 diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Aqui ele está falando do ministério da antiga aliança. Por que é o ministério da morte? Porque na verdade a lei que foi gravada com letras em pedras trouxe morte às pessoas, porque por meio da lei ninguém pode ser salvo. Então por meio da lei as pessoas viram o quanto elas estavam condenadas diante de Deus. Então nunca ninguém foi salvo pela lei, as pessoas sempre foram salvas pela graça de Deus, por meio da fé que as pessoas tinham em Deus, o temor que elas tinham, porque se elas fossem ser salvas por serem obedientes à lei, ninguém se salvaria, porque a lei ela trouxe condenação, trouxe morte. Mas mesmo assim diz que esse ministério da antiga aliança se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, os filhos de Israel não conseguiam contemplar a face de Moisés por causa da glória de Deus manifestada no seu rosto, mesmo que essa glória fosse se desvaindo, diminuindo, se desvanecendo. Mas havia uma glória ali na antiga aliança. Veja que mesmo sendo um ministério que levava para a morte, para a condenação as pessoas, mas havia uma glória de Deus muito grande manifestada ali. Nós vemos a vida de Moisés e muitas vezes ficamos imaginando, como eu queria ter aquela experiência de Moisés, de contemplar a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus permitiu ele ver em parte a manifestação da sua glória. E a glória de Deus ficou refletida ali no rosto de Moisés e Moisés falava com Deus. Como eu queria ter uma experiência assim maravilhosa com Deus. Será que hoje nós somos inferiores a Moisés nesse sentido de ter comunhão e de contemplar a glória de Deus? Eu quero mostrar para você que não. Pelo contrário, hoje está disponível para nós um acesso muito maior, que muitos cristãos não têm nem ideia. O texto continua dizendo assim: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então veja só, o ministério do Espírito é de muito maior glória, porque o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção. Será glorioso o ministério da justiça, ou seja, na antiga aliança, onde houve condenação das pessoas por causa da lei, a glória de Deus se manifestou de maneira maravilhosa. Hoje, na nova aliança, que traz justificação, traz salvação por meio de Cristo, a glória manifestada de Deus é muito maior. Nós não vemos isso, na grande maioria das vezes, de maneira visível, a glória de Deus. Mas a contemplação da glória de Deus e o usufruir de todas as bênçãos decorrentes disso
é algo espiritual. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós recebemos pela fé e alcançamos pela fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós alcançamos essa glória de Deus, que é a presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Veja que o versículo 10 diz assim: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ou seja, o que foi glorificado antes já não resplandece, a antiga aliança já passou. E diante da sobreexcelente glória, a antiga aliança está apagada. A sobreexcelente glória, a glória manifestada de Deus nas nossas vidas por meio de Cristo na nova aliança é muito maior, muito superior. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, ou seja, a aliança nova, final, feita em Cristo conosco, que é permanente, ela se reveste de muito mais glória e não se desvanece. Agora veja o versículo 12, diz: tendo pois tal esperança, ou seja, essa esperança de ter uma glória de Deus maior na nossa vida, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então Paulo dizendo que Moisés ele colocava um véu na sua face para que o povo de Israel não visse a glória que estava se desvanecendo. E Paulo estava dizendo que conosco não é assim, porque essa glória que há em nós não se desvanece, não diminui, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então olha que interessante, Paulo agora fala de que o véu permanece ainda, o véu que havia sobre o rosto de Moisés permanece, só que agora sobre o rosto, sobre o povo de Israel. É um véu não físico, mas um véu espiritual, que permanece sobre eles, que eles não conseguem perceber a grandeza da nova aliança e ainda permanecem ligados à antiga, sendo que a antiga passou. E a glória de Deus agora é manifestada na nova aliança. Mas um véu permanece sobre eles. E eles não perceberam, não foi revelado a eles que em Cristo esse véu é removido. Ou seja, em Cristo, Deus tira o véu da face das pessoas para que as pessoas possam contemplar a glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus, que em Cristo as pessoas possam ver a Deus, contemplar a Deus, estar na sua presença gloriosa. E Deus venha se manifestar de uma maneira maravilhosa, poderosa, grandiosa na vida das pessoas. Essa é a vontade de Deus. Deus quer se revelar a nós, Deus quer que a gente o conheça, Deus quer ter comunhão conosco, Deus quer manifestar a sua glória a nós, quer nos levar a ter intimidade, a conhecê-lo, a andar com Ele, a ser cheio da sua presença e da sua glória. Assim como o templo no Antigo Testamento era habitado pela glória de Deus, hoje, como o templo do Espírito Santo, os cristãos são visitados pela glória de Deus e essa glória permanece em nós, manifestando ali a presença de Deus de uma maneira maravilhosa. Essa é a vontade de Deus para todo cristão, para todo aquele que crê em Cristo. Versículo 15 diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, quando eles leem a lei, eles não conseguem perceber a realidade das coisas. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, ou seja, na conversão o véu é retirado, a pessoa passa a ver a Deus, a contemplar a Deus, a ver a glória de Deus na sua vida. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui é uma declaração maravilhosa de Deus, profunda, difícil até de compreender, que mostra como Jesus, que é o Senhor, e o Espírito Santo, mesmo sendo pessoas diferentes, mas quando diz que o Senhor é o Espírito, é uma maneira de mostrar o quanto os dois estão tão unidos, ao ponto de que
o Espírito de Cristo é um substituto total e perfeito de Cristo aqui, na terra, nesse momento, porque Cristo disse que iria para o céu, mas enviaria um outro Consolador no seu lugar, para que estivesse conosco todos os dias. Mas o Espírito de Cristo está de tal maneira ligado ao próprio Cristo e revela Cristo de tal maneira, que é por isso que Paulo usa essa expressão, o Senhor é o Espírito, embora eles sejam pessoas diferentes. E diz que onde está o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Jesus, o Espírito que veio da parte de Jesus para nós, para habitar dentro de nós, aí há liberdade. Ou seja, o Espírito de Deus traz liberdade, liberdade para uma nova vida, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida de presença de Deus, de manifestação da glória de Deus, uma vida nova, uma vida plena, uma vida diferente, uma vida feliz, cheia da presença de Deus. Isso é o que Deus quer para cada pessoa nesse mundo. Basta você querer, querido, basta você primeiramente entregar a sua vida a Cristo e basta você buscar essa glória de Deus na sua vida, que é a presença majestosa do Senhor. Agora eu quero mostrar nesse versículo 18 o que Deus quer fazer através dessa manifestação gloriosa de Deus nas nossas vidas, que é muito superior à manifestação dele no Antigo Testamento, na vida de Moisés e de quem quer que seja. Do Antigo Testamento, a glória de Deus que Deus quer manifestar hoje é muito maior, é sobreexcelente. E veja o que essa glória de Deus faz nas nossas vidas. É o que diz no versículo 18. Que todos nós, os cristãos convertidos, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, sem impedimento nenhum, nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Então veja a situação do povo de Deus hoje, dos cristãos que se convertem a Cristo. Eles estão com o rosto desvendado, não há véu, não há barreira nenhuma. E nós estamos contemplando, vendo, presenciando, maravilhados, a glória de Deus continuamente na nossa vida. Porque nós estamos na presença de Deus e estamos vendo, contemplando a maravilha da sua glória. Estamos vendo. E ele diz como por espelho, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Como assim, como por espelho? Como por espelho aqui se refere a Cristo, que a Bíblia diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus. E essa verdade está aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: Ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é o resplendor da glória, Ele é o espelho. Nós olhando para Cristo, nós vemos a glória de Deus refletida nele, porque Deus se revelou a nós por meio de Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Então, quando nós estamos em Cristo, a gente contemplando a Cristo, que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, ou seja, Cristo é Deus, plenamente na sua pessoa. Quando a gente olha para Ele, nós contemplamos a glória de Deus, a glória do Senhor. Então, nós caminhando com Cristo todos os dias, na presença dele, nós estamos na presença do Deus vivo. Nós estamos contemplando a glória de Deus, a majestade de Deus, aquilo que Moisés quis, que pediu a Deus, que era para contemplar a glória de Deus. Deus hoje revela a nós, cristãos, que buscamos a sua presença. Nós contemplamos essa glória. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o seu nome. Que maravilha que Deus concede aos cristãos. Contemplamos a glória de Deus diariamente. Que pena que muita gente não percebe isso, não vive isso na sua vida. Mas pela fé, por meio da oração, comunhão com Deus, leitura bíblica, nós podemos contemplar essa glória de Deus, viver nessa glória de Deus. E aí o que é de mais maravilhoso que acontece aqui? É que nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Veja que maravilha, à medida que contemplamos a glória do Senhor, de Deus, nós somos transformados. Deus transforma o nosso ser. Contemplar a glória de Deus não gera só uma experiência com Deus, gera transformação em nós. À medida que nós o vemos e andamos com Ele, nós somos transformados pelo Seu Espírito, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos restaurados mais e mais, somos transformados numa nova pessoa, de glória em glória, ou seja, a cada manifestação da glória de Deus, continuamente, vivendo com Ele, cada vez que vemos e contemplamos a glória de Deus, Deus vai nos transformando mais e mais, conforme a imagem do Senhor, conforme a imagem de Cristo. Nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Somos mais e mais cheios de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio. O coração de Cristo é colocado em nós, a vida de Deus é colocada em nós. Nós somos abençoados, somos restaurados, transformados. Nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele, cada vez mais santos, cada vez mais puros, cada vez mais cheios da Sua presença, para podermos irradiar essa glória e essa luz para o mundo também. Essa é a maravilha de contemplar a glória de Deus. Ela não traz só uma experiência com Deus, mas traz transformação, traz vida de Deus para nós, traz um novo caráter, traz uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de andar no mundo como uma pessoa de Deus. Transformação conforme a imagem de Deus. Nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. A imagem de Deus que foi perdida por causa da queda vai sendo restaurada continuamente. Crescimento espiritual, santificação, é o que Deus quer fazer na nossa vida. E isso Ele faz pelo poder do Espírito, como diz aqui, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus agindo em nós, nos transformando à medida que contemplamos a glória de Deus por meio de Cristo. Que maravilha! Que bênção que Deus tem para nós. Que pena que a grande maioria dos cristãos não entende isso e não vive isso na sua vida. Ah, se as pessoas entendessem que isso está disponível para nós, esse banquete espiritual, essa transformação de Deus, as pessoas orariam mais, se consagrariam mais, leriam mais a Bíblia, buscariam mais a Deus, adorariam mais, para poderem ser transformadas conforme a imagem do Senhor, terem mais experiências com Deus. Deus tem coisas tão maravilhosas para fazer na nossa vida, quer nos visitar de uma maneira tão grande, mas as pessoas não experimentam porque não buscam. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se a gente buscar, a gente pode viver isso aqui. Contemplar a glória de Deus e ser transformado pela glória do Senhor, pelo Espírito de Deus na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te desperte para isso, busque isso, porque Deus tem isso para você, é a promessa de Deus. Ele quer que você contemple a glória dele e seja transformado conforme a sua própria imagem. Então que Deus te abençoe, te ilumine, te dê entendimento e te desperte para viver isso mais e mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma. Graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.